corações, abrindo as nossas mentes, Senhor, para receber a Tua palavra, para que a Tua palavra gere vida em nós, gere transformação na nossa mente, Pai, para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, Pai. Usa o Teu servo como já tens usado, com poder e autoridade, e que nas regiões celestiais, Senhor, nós possamos avançar e o inimigo retroceda diante do Teu povo, Senhor, para que o Teu nome seja louvado e engrandecido, Pai. Amém e amém. É isso mesmo, Senhor, que eu uso. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Louvado seja o Senhor. Tome assento, querido. Aleluia. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Joel, capítulo 1. Se você não conhece bem a palavra, você pode abrir bem em Mateus, ali no Novo Testamento, e vai voltando, você vai encontrar o livro de Joel, capítulo 1, o versículo 28. Aleluia. Diz assim a palavra. Joel 1, versículo 28. Eu vou pedir para colocar no telão o versículo 28, por favor. Não? Então tem algum erro aqui. Joel capítulo 2, perdão, versículo 28. Isso. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Alguém diz amém? Amém. Glória a Deus. Quando nós lemos esta palavra, o nosso coração se enche de esperança e de alegria, porque o desejo do crente é ver o derramar do Espírito Santo. O desejo do crente é ver os seus filhos profetizando, tendo visões, tendo sonhos. Esse é o nosso desejo. Porém, há uma palavra que chama a atenção nesses versículos, porque diz assim, há de ser que depois derramarei do meu espírito. Diga comigo, depois. Então nós entendemos que esse depois, há algo que antecede o derramar do Espírito Santo. Quando nós lemos essa palavra, nós entendemos que há uma ação do povo que vai desatar, que vai desencadear essa ação sobrenatural sobre nós. Então, toda ação tem uma reação. E aqui no texto fica claro, depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre jejum e o desatar do jejum de Joel, né? O que gerou o jejum de Joel? Mas primeiro eu quero me ater a essa palavra, o que trouxe o depois de Deus sobre o povo, o que foi, né, que trouxe a manifestação do cabode, da glória de Deus, que é importante, porque muitas vezes nós vemos a glória sendo derramada na vida de alguém, vemos a glória do Senhor sendo derramada em algum lugar, e nós queremos reproduzir isso. Porém, se nós não estivermos de acordo com esse que antecede, nós seremos uma imitação ou faremos uma imitação daquilo que é sagrado. E aí nós teremos um problema sério. O desejo do meu coração, irmãos, é ver neste lugar o derramar do Espírito Santo. O desejo do meu coração é ver os jovens tendo visões, sonhando, sonhos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu lembro quando eu era criança, que quando havia uma profecia na igreja, havia um temor tão grande, a igreja se calava quando o profeta levantava a sua voz. E ele começava a falar em língua, a igreja toda estava falando em língua. Todo mundo estava orando e o fogo estava caindo, mas de repente uma voz se destacava. Uma língua estranha era diferente e tudo se calava.
E então vinha a profecia do Senhor, e aquele profeta, então ele dizia, no final da sua palavra, ou no começo, ele dizia: assim diz o Senhor dos exércitos. Ou ainda, assim diz Jeová, o Senhor dos exércitos. E quando o homem de Deus trazia essa palavra, ou a mulher de Deus, o profeta, a profetisa, caía um temor no nosso coração. Mesmo que às vezes era uma profecia de ânimo, de alegria, mas ainda assim havia um temor porque Deus havia falado. Louvado seja o Senhor. E hoje nós vemos muitas palavras que são ministradas como um coach falando, né? Palavras motivacionais, e todo mundo aplaude, e você vai para frente, e todo mundo acha isso maravilhoso. Porém, maravilhoso é quando alguém se levanta e diz: assim diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! Mas para que isso aconteça, tem o primeiro, tem o antes, para que depois haja o derramar do Espírito Santo. Então nós sabemos, irmãos, que Deus ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Porém, Deus não se manifesta em todos os lugares. Deus ele conhece tudo e tudo está dentro dele, porém, Ele só se manifesta, irmãos, aonde Ele é muito bem-vindo. Deus ele pode se manifestar, se Ele quiser, em qualquer lugar, Ele é Deus. Mas o que nós percebemos, que Deus ele se manifesta para o bem, mas as pessoas não o percebem. Porém, quando uma igreja busca este antes, quando uma pessoa busca esse antes, então ele se manifesta no presente, a sua pessoa se faz presente, e quando a glória de Deus se faz presente, então tudo é real e em conformidade com a sua palavra. Aleluia! O desejo do meu coração é ver Deus presente na minha vida, Deus presente na minha casa, Ele se manifestando. Esse é o nosso desejo, amém, irmãos? Glória a Deus. Porém, quando nós não buscamos esse antes, muitas vezes Deus ele vai se manifestar, porém não é para o bem, Deus se manifesta para a ira. Então nós vemos quando Deus usa alguém, quando Deus fala, quando Deus usa os seus servos e não há uma mudança, Deus é tardio para irar-se, diz a palavra, e longânimo para amar, para perdoar. Ele perdoa, Ele é longânimo, Ele nos dá tempo para que nos arrependamos. Mas lá na frente, se não há uma busca pela real presença do Senhor e manifestação real do seu Espírito, haverá uma manifestação para a ira. Eu vou adiantar algo aqui. Quando nós chegamos nesse lugar, começamos numa busca muito intensa pela presença do Espírito Santo, porque desejávamos e desejamos ver a manifestação de Deus, do Espírito Santo, sobre a nossa vida, sobre esta cidade. Então, nessa época, irmãos, nós estávamos orando das 6 da manhã às 9, de domingo a domingo, era padrão, 3 horas de oração por dia, jejuando, buscando a presença do Senhor. E Deus começou a me usar, irmãos, em profecia, em revelação, e Deus usou poderosamente. E um dia chegou uma pessoa na igreja, e nós estávamos orando, e quando aquela pessoa veio para frente, eu falei para ela assim: o que você está vendo à noite, essa perturbação, não vai mais acontecer, esses vultos. E eu fui entregando aquela palavra, e ela puxou a minha mão e falou: pastor, não é nada disso. Eu não vejo vulto, não tem perturbação, não tem nada disso. O meu marido foi embora, eu não tenho como pagar o aluguel, eu preciso de socorro, eu preciso de uma ajuda financeira, eu preciso que Deus abra uma porta de trabalho para mim. Eu falei: então tá, minha irmã. Aí orei por aquilo e guardei essa palavra para mim. Diga comigo: depois. Muitas vezes nós nos sentimos preparados para fazer algo quando não estamos preparados. Eu pensei: estamos orando, estamos jejuando, estamos buscando, agora vamos. Irmãos, há um tempo determinado para todas as coisas. Amém?
E ao contrário do que muitos pensam, porque muitas vezes quando nós olhamos o mundo, nós pensamos que Deus está irado contra aquele homem, Deus está irado contra aquela mulher, porque ele é um adúltero, porque ele é um bêbado, porque ele é um drogado, porque ele é um cara violento. Nós pensamos que Deus está irado. Deixa eu falar uma coisa para ti, contra essa gente, Deus não está irado, Deus quer salvar essa gente. Mas tem duas situações que ficam claras na palavra de Deus quando Deus se ira com o homem. Tem duas situações que Deus fica irado com o homem. A primeira é quando Deus diz que vai te abençoar, quando Deus diz que toma posse, vai à luta que eu estou contigo, e você duvida. Quando você duvida que Deus pode transformar a tua vida, Deus fica irado contigo. Exemplo, quando o povo de Deus chega à beirada da terra prometida, e é para tomar a terra, Moisés chama os espias e diz, vão espiem a terra. E quando eles voltam, os espias começam a dizer, a terra é boa, os frutos são bons, porém há gigantes, as cidades são fortificadas, nós parecíamos gafanhotos perto deles, de tão grande que são esses homens. E eles começaram com uma palavra contrária, gerando incredulidade no coração do povo, ou seja, temor, medo diante da luta. E o medo diante da luta é uma fé negativa, é uma fé contrária a Deus. E Josué e Caleb dizem, não, se Deus está conosco, se Deus nos trouxe até aqui, nós vamos prevalecer, nós vamos avançar. Mas aquele povo preferiu dar ouvido à voz negativa, e Deus irou-se e falou, este povo não viu que eu abri o mar vermelho, esse povo não viu que eu fiz descer maná do céu, esse povo não viu com que mão forte eu tirei eles do Egito. Pois bem, sendo assim, nenhum desses que duvidaram do meu poder vai entrar na terra prometida, todos cairão no deserto. Ou seja, Deus irou-se contra aquela geração que duvidou do poder de Deus. Essa é uma vez quando Deus se ira contra o seu povo. Veja que Deus não se ira contra o do mundo, lá, o que está lá fora. O que está lá fora Deus quer salvar, irmão. Mas nós que estamos aqui dentro e que conhecemos o poder de Deus, nós precisamos cuidar os nossos pensamentos, cuidar a nossa fala, porque Deus, Ele está presente o tempo todo. Quem sabe Ele não está manifestado na tua vida porque está faltando antes, que nós já vamos falar daqui um pouquinho. Segunda situação em que Deus se ira com alguém é quando a pessoa diz assim, assim diz o Senhor, ou faz de conta que é Deus que está falando, mas é uma palavra tua. Olha só, abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 13, versículo 6. Ezequiel 13, versículo 6. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor diz, quando o Senhor não os enviou. E esperam que seja cumprida essa palavra. Acaso não tiveste visão de vaidade e não falaste adivinhação mentirosa, quando disseste, o Senhor diz, sendo que o tal eu não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque tendes falado vaidade e visto mentiras, por isso eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão no concílio do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Segunda situação que Deus se ira. Veja, quando eu olhei para aquela senhora e falei, essas visões que a senhora está tendo, esses vultos que a senhora está vendo, eu não cheguei a falar assim, diz o Senhor, mas eu estava falando como se fosse Deus me revelando, e não era Deus revelando, era a minha mente me enganando, o meu coração me enganando, e o Senhor diz que isso é vaidade. Vaidade. Eu estava vaidoso. Humanamente eu olho para mim e penso, não, eu não estava vaidoso. Mas Deus diz, você estava vaidoso. Você estava exaltado.
Você estava falando uma coisa que eu não falei. Você estava dizendo uma coisa que eu não falei. Meu querido, minha querida, Deus diz para você assim. Ei, Deus falou mesmo? Você já teve o antes? Ou você só quer o depois? E veja, irmãos, estávamos orando 3 horas por dia, de domingo a domingo, mas o depois ainda não havia acontecido, e eu já queria viver o acontecido. Você está entendendo, irmãos? Já queria viver aquilo, o derramamento, e não estava vivendo. O apóstolo me contou ontem, que, irmãos, ontem ele encerrou 40 dias de jejum, 40 dias de busca. E nós vamos falar hoje sobre o jejum de Joel. 40 dias de jejum. No meio desse jejum, já quase no final, alguém manda uma mensagem e diz assim: pastor, eu preciso de uma palavra profética. E o pastor diz: vou orar. O apóstolo falou: vou orar. Passou 2 dias, um dia? Passou 2 dias, o irmão liga de novo: tem uma resposta? Porque se fosse um doente, já tinha morrido pela demora. Aí o apóstolo escreveu: eu não brinco com as coisas de Deus. Deus não me falou nada. Aí a pessoa respondeu: quem não está no Espírito não adianta. Presta atenção. Tem gente desesperada por uma palavra profética, mas não quer o antes. Só quer receber. Só quer que Deus me fale. Quer uma palavra. E tem gente doido para entregar uma palavra. Está desesperado para ser profeta, para entregar a palavra, para dizer assim, assim diz o Senhor. Presta atenção, irmão. 40 dias e Deus não falou nada. 40 dias jejuando e Deus não falou nada. Irmão, vamos ver o que é preciso para que nós venhamos a ter, irmão, como no tempo antigo, o derramamento real e verdadeiro do Espírito Santo. Para que verdadeiramente se levante neste lugar homens e mulheres que vão dizer assim: assim diz o Senhor. Quando Deus falou. Aleluia! Eu lembro da minha tia Crimilda e a minha tia Nega. Quando elas começavam a orar na hora do almoço, vou pedir para ligar um ar, por favor. Quando começavam a orar na hora do almoço, o Espírito Santo se manifestava, elas começavam a falar línguas e orar, e entravam à tarde adentro orando, e o vô já dizia: pode comer, porque elas não voltam mais. E elas continuavam orando, e tinha o dom de profecia. E elas, no culto, elas estavam orando e clamando, e quando vinha a palavra profética, elas seguravam, e até que havia uma confirmação, uma outra pessoa dizia: entrega a palavra que eu coloquei na tua boca, e havia um temor de falar em nome de Deus. Hoje não há esse temor, irmãos. Hoje não temos o temor. Hoje se nós entrar nas redes sociais, nós vamos ver pessoas dizendo: assim diz o Senhor, eu assim, porque assim falo. Irmãos, onde é que está o temor? Irmãos, se alguém fala no meu nome, eu já fico irritado, e eu não sou ninguém. Se alguém chegar num lugar e dizer assim: o pastor Nai me mandou aqui, ou fazer alguma coisa no meu nome, e eu não falei, eu vou ficar muito nervoso. Imagina o Deus Todo-Poderoso. Há um temor muito grande. Quando nós, não há temor hoje, mas nós devemos ter esse temor. Quando nós olhamos para a história de Moisés e de Josué, eu vou trazer essa ministração um dia, nós vemos que o Senhor, a palavra se refere a Moisés, Moisés, o servo de Deus. E aí quando fala de Josué, diz assim: Josué, o servo de Moisés. Depois de Josué andar 40 anos servindo a Moisés, 40 anos, quando Moisés já é morto, já morreu Moisés. Sabe o que diz a palavra? Moisés, servo do Senhor, e agora Josué, servo de Moisés. Continua sendo servo de Moisés, já morreu, mas continua sendo servo de Moisés. E ele é conhecido como, Josué é conhecido como servidor de Moisés. Irmãos, depois de 40 anos servindo, ele ainda continua sendo o servo de Moisés. E sabe quando que ele vai ser chamado
servo do Senhor. Quando Josué vai ser chamado? Depois que ele conquistou todas as cidades, depois que ele fez tudo que ele fez, quando o povo já está estabelecido e quando ele morre, então diz assim: Josué, servo do Senhor. Muitas vezes nós queremos antecipar as coisas. É depois. Olha para quem está do seu lado assim, é depois. E o depois de Deus para você vai parecer uma eternidade. Mas se você não estiver disposto a esperar o depois, você vai falar antes do tempo. Você vai assumir uma posição antes do tempo e terá grandes problemas. Vai comigo, Joel, capítulo 2 e 12. Nós vamos ver o que antecede o derramamento do Espírito Santo. Veja, Joel 2 e 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma benção. Até aqui, aleluia. Depois do quê? Depois que o povo se converteu. Diga assim, se converteu. Diga de novo, se converteu. Irmãos, eu dei um testemunho aqui de uma palavra que eu lancei, que não veio de Deus. Isso, irmãos, eu já servi ao Senhor há 12 anos como pastor auxiliar. 12 anos trabalhando com outros homens de Deus. E depois aqui já há 1 ano, na frente de uma obra. Mas o meu coração ainda não estava rasgado. As vestes estavam rasgadas, mas não o coração. Humilhar-se perante o Senhor, rasgar as suas vestes, não rasgar as vestes, rasgar o coração, diz a palavra. Porque rasgar as vestes é fácil. É muito fácil, irmãos, eu parecer humilde para você. É muito fácil eu parecer um homem de Deus para você. É muito fácil, irmãos, a gente aqui em cima do púlpito, aleluia, e chega para alguém, e glória. Isso é fácil, isso é facílimo. Difícil é amar as pessoas verdadeiramente. Difícil é verdadeiramente se importar com alguém. Enquanto esse coraçãozinho meu não estiver rasgado perante o Senhor, não há como Ele me usar. Eu quero falar em nome de Deus. Para falar em nome de Deus, o meu coração vai ter que estar rasgado, senão não há como. Eu vou estar atraindo a ira de Deus contra a minha vida. Aleluia. O derramar da glória de Deus, ela é provocada pela humilhação. Quando você se humilha perante o Senhor, então a glória de Deus será derramada. Aleluia. Tem pessoas querendo palavra profética sem humilhação. E eu vou dar um exemplo. Estávamos com o profeta Daniel lá na cidade de Balneário. E Deus estava usando ele poderosamente. E chegou alguém e falou assim: diga para o profeta que eu quero uma palavra. Eu tenho uma oferta para ele. O profeta, a primeira vez que ele tinha vindo para o Brasil, não entendia direito português. E eu traduzi para ele, eu falei: meu irmão, a irmã está dizendo que quer uma palavra profética e ela tem uma oferta para o senhor. O profeta se irritou. O profeta falou assim: não sou eu que falo. Quando Deus fala, Deus fala. E eu não cobro, e Deus também não cobra. Não é assim que funciona. Ela está atraindo a ira de Deus sobre a vida dela. Quando alguém quer comprar Deus, alguém quer pagar pelo favor de Deus. Irmãos,
o favor de Deus é o sangue inocente de Jesus Cristo. Como que você pode querer pagar uma cura? Como que você pode querer pagar uma palavra? Como que você pode querer? Sabe, irmãos, imagina o teu filho inocente derramou sangue para operar em teu favor e alguém diz assim, vou te pagar aqui para receber isso. Irmãos, é um negócio absurdo. E há aquele que quer também entregar a palavra, não entendendo que é o sangue de Cristo que opera esse milagre. Quando você vai entregar uma palavra profética, você precisa entender que para que isso aconteça, o sangue de Jesus foi derramado. Aleluia. Abba, Pai. Vemos este povo chorando, clamando, rasgando seu coração, jejuando perante o Senhor. A palavra diz que nem as crianças de colo, nem as que mamavam, puderam comer. Imagine você, as mamães estavam de pé, com seus bebês no colo, todo aquele povo perante a tenda da congregação, a arca estava lá, do amanhecer até o entardecer, com as suas crianças, sem comer, sem beber, se humilhando perante o Senhor. Muitas vezes, vamos fazer um louvor ao Senhor. Ai, mas não acaba mais essa música, não acaba mais esse louvor. Para que meia hora de oração? Ai, que o pastor não para essa... Meu irmão, o que você veio fazer na igreja? O que você veio fazer na igreja? Compreende? Irmãos, sem humilhação, sem clamor, sem rasgar o coração, sem choro, sem jejum, não há o derramamento do Espírito Santo. Aleluia. Nós vemos este povo e Deus diz assim, se eu ver o meu povo chorando, clamando, rasgando o seu coração, não as suas vestes, buscando a minha face, proclamando um jejum, se humilhando diante de mim, aí sim vai acontecer. Vamos repetir, Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Aleluia! Irmãos, olha só, depois de Joel 2, 28, aí sim vai acontecer. Esse depois só acontece, irmãos, se você fez o Joel 2 e 12. Se houve humilhação, se houve jejum, se houve consagração, se houve oração, então sim haverá uma manifestação real do poder de Deus. Ontem conversávamos com um grande amigo nosso e falávamos, sobre a leitura, e esse nosso amigo, junto com o apóstolo, ele falou assim, pastor, é maravilhoso porque a leitura te leva a um conhecimento rápido. Uma pessoa que tem 30 anos de ministério escreve um livro, e você lê aquele livro em 2 dias, 3 dias, e aí você obteve o conhecimento de 30 anos. Então, olhando assim, rapidamente, a gente concorda, é verdade. Mas o apóstolo entrou com uma palavra que chocou. Ele falou, pode até ter o conhecimento, mas não terá revelação. Você pode até ouvir, mas revelação é intimidade com Deus. E intimidade com Deus não se dá em 3 horas, em 3 dias. Eu já li a Bíblia, não tem nada a ver. Se você realmente já leu a Bíblia, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, se já faz, eu vou dizer no meu caso aqui, se já faz uns 20 anos que você está lendo a Bíblia,
depois de ter sido criado na casa do Senhor e ouvido a escolinha dominical, você já faz uns 20 anos, e eu digo para você que eu ainda não sinto o meu coração rasgado diante do Senhor pelas almas. Ainda não sinto. E alguém diz assim: ô pastor, ué, se realmente estivesse rasgado diante do Senhor, eu poderia chegar para você e dizer: assim diz o Senhor, mas eu ainda não posso. Estamos juntos? Quem deseja o derramar do Espírito Santo? Então, oração, jejum, busca, quebrantamento. E quem é que consegue rasgar o seu coração? Só o Deus Todo-Poderoso. Quando estivermos realmente cheios do Espírito Santo, então seremos tomados pelo amor de Jesus. E aí sim teremos um coração rasgado pelas almas. Aleluia! Um pouquinho para frente, amados. Abba, Pai. Aleluia. Podemos perceber aqui, irmãos, nesse texto, que o jejum traz a manifestação da presença de Deus. Ou seja, ele se faz presente no momento presente, porque Deus é eterno, mas ele se manifesta no jejum. Quando você está jejuando, o jejum ele vai tirar Deus das histórias bíblicas que são reais e verdadeiras e vai trazer ao nosso presente. Passaremos a ter experiências reais e verdadeiras com Deus. Eu vou falar rapidinho, irmãos, contigo sobre 5 dimensões do jejum de Joel, esse jejum que este povo fez, essas 5 dimensões que vieram. Primeiro, ela traz o derramamento do Espírito de Deus, é a sua presença manifestada. Segundo, traz a unção profética, aonde alguém pode se levantar quando há esse derramamento, há esse jejum, há essa busca, alguém vai se levantar e dizer: assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia, coisa linda, irmãos. Sabe, alguém se levantar na igreja e falar: assim diz o Senhor. Meu Deus do céu. Eu lembro lá na cidade de São Bento do Sul, quando o presbítero Ismael Lopes, quando ele era um irmão aparentemente pacato, mas um homem com intimidade com Deus. Quando ele levantava, ele dizia: assim diz o Senhor. Meu Deus do céu. É um arrepio, irmãos. Era um temor, porque Deus usaria a boca de um homem para falar. Quem já presenciou isso? Levanta a sua mão assim. Não é maravilhoso? Irmãos, é algo chocante, é algo que impacta. Terceira, traz unção nos sonhos. A pessoa começa a ter sonhos, mas não é sonho de barriga cheia, é sonhos ungidos pelo Senhor. Traz visões. E o quinto ponto, mostra que o derramar começa pela cabeça até a orla dos vestidos. O jejum mostra isso, traz união. Nós já vamos entender. Eu quero começar, irmãos, de trás para frente, para que a gente entenda. Vai comigo, Salmo 133, o versículo 1. Diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. Viver em união não é a gente fazer churrasquinho junto, tomar cafezinho na casa dos outros, cantar louvores junto, não. Viver em união se manifesta aqui no versículo 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de quem? De Arão, e que desce a orla das suas vestes, até lá na orla. O jejum desencadeia uma série de bênçãos. O derramar começa pela cabeça até as orlas do vestido. Sabe o que está dizendo, irmãos? Que a manifestação de Deus num local, numa congregação, não começa de baixo para cima. Veja, que quando nós lemos Joel, diz assim: vossos filhos terão sonhos, terão visões, profetizarão, mas lá o último diz assim: e vossos servos e vossas servas profetizarão.
Por que colocou lá os vossos servos também? É a orla do vestido. É a orla do vestido, mas não começa, vossos servos profetizarão, depois os seus filhos profetizarão, as vossas servas terão sonhos e visões, depois os vossos filhos e depois o cabeça. Não, não é assim. Começa da cabeça e vai descendo. Então o meu coração se enche de alegria, porque nós sabemos que o cabeça é Jesus Cristo. Mas aqui nessa igreja, o nosso cabeça, o apóstolo, já proclamou, já realizou o jejum, e é de lá que o óleo desce, vai passar pelo pastor, vai passar pelos pastores, vai passar pelos presbíteros, vai passar pelos diáconos, e vai chegar até o primeiro crente que entrou nesse lugar pela primeira vez. O contrário disso traz maldição. Quando a orla do vestido, ela não entende a hierarquia da casa do Senhor, ela quer se sobrepor à cabeça. Então, há um tempo atrás, uma irmã ficou muito doente, e nós chegamos, e eu falei para ela assim: minha irmã, para com isso, porque a irmã estava descalça, no meio da rua, na madrugada, dia frio, descalça, olhando para cima. Meu Deus me mandou fazer isso, meu Senhor me mandou fazer isso. Falei: não foi o teu Senhor, eu sou teu pastor e estou falando que isso que você está fazendo não é um espírito que está dominando a tua mente. O meu Senhor me mandou. Com muito custo levamos ela para dentro de casa. No outro dia, o sol estava brilhando, sol de meio-dia, ela estava lá com os olhos fitos no sol, queimando as suas pupilas, destruindo os seus olhos. Minha irmã, para com isso, minha irmã, baixa a sua cabeça. O meu Deus me mandou, o meu Senhor. Falei: minha irmã, eu sou teu pastor, aqui está o seu apóstolo, nós somos homens de Deus sobre a tua vida. Importa servir a Deus do que os homens. Aonde que tudo isso começou? Aonde que começou isso? Foi ali? Não. Foi um dia que eu estava sentado ali, a irmã veio e sentou no meu lado e falou assim: o Espírito Santo manda dizer para o senhor que está com saudade das suas orações da madrugada. Ela estava usando o nome de Deus em vão. O Senhor me disse. Não, que perigo. O apóstolo esteve nos Estados Unidos, numa igreja abençoadíssima, de uma pessoa que nós admiramos, homem de Deus, homem poderoso, homem poderoso, um apóstolo poderoso em Deus. E o apóstolo queria receber uma palavra de Deus, e foi para frente na hora da oração, e chega alguém e começa a falar, e quando terminou, o apóstolo falou para ele: irmão, você precisa mais de Deus, porque as palavras daquele homem não condiziam com nada. Ele falou: eu quero que o homem de Deus ore por mim. E por fim, foi levado até o homem de Deus. E para surpresa nossa, o homem de Deus não entregou palavra nenhuma. Você está entendendo? O homem de Deus, o chamado, o escolhido, Deus não me falou nada. Você precisa estar pronto para o silêncio de Deus, na tua boca e nos teus ouvidos. Porque quando você fala, Deus falou e Deus não falou, quando Deus quiser te usar, você já vai estar em confusão. Será que é Deus mesmo ou será que é minha mente? Será que é Deus mesmo ou será que sou eu que estou inventando? Será que foi Deus que falou ou sou eu que estou? Nós vivemos uma geração assim, de um evangelho que não quer o antes, só quer o depois. Não quer jejuar, não quer orar, não quer buscar, não quer quebrantar, não quer rasgar o seu coração, mas quer a manifestação. Vamos em frente, meus irmãos? Amém? Ou paramos por aqui? Mais um pouquinho? Amém? Se você falar, para por aqui, eu paro, irmãos. Não tem problema. Olha só. Traz visões, traz sonhos, traz visões. O jejum traz visões dado pelo Senhor. Amém, irmãos? Eu quero assim ser rápido, mas não posso fugir de alguma coisa. Visões dadas pelo Senhor. Eu tive uma visão, irmãos, esses dias, de um gato
Eu estava na minha casa e de repente eu tive a visão, eu me vi dentro do escritório e um gato caiu dentro do meu escritório e saiu. Uma visão. Não é uma boa visão. A parte boa é que saiu. Mas um gato caindo dentro do... Não estava sonhando. Abra comigo, Jeremias capítulo 1, versículo 11. Jeremias capítulo 1, versículo 11. Diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Amém? Então, o Senhor quer trazer para você visões. Quem quer ter visões, irmãos? Porque a visão manifesta coisas que acontecerão, coisas que Deus vai fazer. E dentro da igreja, uma pessoa que tem visão de Deus, ele ajuda no caminho, ele nos ajuda a tomar uma direção. A palavra é maravilhosa. A palavra fala do profeta, que ele tem visão, ele vê o que vai acontecer e diz: não, vai por aqui, vai por ali. Amém? Quem gostaria de ter visão? Levanta a tua mão. Eu gostaria, mas que essa visão seja realmente de Deus. A terceira é a unção a unção nos sonhos, que nós já falamos. Quando nós olhamos para José, nós vamos ver José tendo muitos sonhos. E os seus sonhos o guiaram e o mantiveram firme para governar futuramente o Egito. Os seus sonhos, ele sabia o que Deus tinha falado com ele através dos sonhos. E o interessante, irmãos, que o sonho de José, não é que José estava jejuando e buscando. Presta atenção. Pastor, mas o senhor não está falando que tem que buscar? Que tem que jejuar? A gente tem que ter um coração quebrantado e disposto para a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo faz como Ele quer. Ele dá a cada um conforme Ele quer para o propósito dEle. Ah, mas é que eu quero. Se Ele não quer, não importa o que você quer. Ah, mas eu quero fazer isso. Mas se Ele não quer, não interessa, não vai funcionar. Vai ter problema. José era um jovem e o Senhor dá sonho para ele e revela, sonho ungido. Amém? Eu vou contar aqui uns testemunhos rapidamente para você. Profeta Terezinha, quem conhece a profeta Terezinha aqui da igreja? Levanta a mão. Muita gente. Ela me ligou e falou: pastor, eu tive um sonho, mas eu não entendi, mas eu preciso compartilhar com o Senhor. Eu vi uma família com as malas prontas. Daí eu falei: amém. E ela estava receiosa de falar o sonho. Daí eu falei: irmã, pode contar todo o sonho, pode contar. Daí ela falou: pastor, não me entenda mal, mas a família que eu vi foi a família do apóstolo Joabe. Todos eles arrumados, com as malas prontas, voltando da África para o Brasil. Aos olhos nossos não fazia sentido nenhum o apóstolo voltar. Fazia um ano que ele estava lá. Mas o Senhor revela para a sua profeta e traz confirmação ao nosso coração: volta. Aplauda o Senhor, irmão. O que não pode acontecer dentro da igreja, irmãos, é palavra solta. Sabe palavra solta? Eis que eu vejo uma porta aberta nessa semana para você. Aí você fica: porta aberta? Qual que é a porta? Aí você fica procurando um negócio. Irmão, Deus não faz isso. Para com isso. Aí qualquer coisa que acontece, você acha: aí Deus tinha falado. Irmão, para com isso. Não caia nisso. E nem você deixe o inimigo usar a tua boca para fazer essas coisas. Irmãos, visão de Deus. Mais uma visão, um sonho. A irmã Kelly, nossa diaconisa aqui da igreja, todo sonho que ela tem, ela vem, ela conta e acontece. A palavra diz que o profeta lança a palavra, você vai saber se ele é verdadeiro ou não, se cumprir. Se não se cumprir, o caixão. Não é.
Está inventando história. Olha só, ela sonhou e viu o apóstolo numa campina verde, coisa mais linda, e falou: pastor, eu vi o senhor assim, assim, assim. Quando o apóstolo estava nos campos verdes lá na África, que é inimaginável que a África tem campos verdinhos demais. Ele estava lá e lembrou do sonho da irmã. Então, Deus confirmando. Amém? Eu sonhei, irmãos, com um amigo na minha porta. De madrugada acordei que eu tinha sonhado que o meu amigo estava enroladinho como um cachorro na porta da minha casa. E eu acordei e falei: mas que sonho doido. Quando eu levanto 6 horas da manhã para ir trabalhar, quando eu abri a porta, o meu amigo estava ali enroladinho. E eu levei um susto, falei: cara, o que tu está fazendo aqui? Ele falou: não, me mandaram embora do meu apartamento. E eu falei: mas por que tu não bateu? Eu fiquei com vergonha. E eu fiquei pensando, por que Deus me mostrou isso? Era porque queria que eu colocasse o menino para dentro? Além disso, Deus queria me mostrar que Ele pode falar comigo claramente. Tive um outro sonho, irmãos. Sonhei que chegou alguém na minha casa, e tudo isso que eu estou falando aqui, eu era solteiro. Chegou alguém, bateu, pá, 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 pá. Eu acordei, fui lá, abri a porta, olhei e aquela senhora falou assim: o pastor está? E eu falei: o meu pai viajou, está na convenção, só volta no final de semana. E a irmã falou assim: ah, obrigado. Deus abençoe, e foi embora. Isso era o sonho. Aí, acordo realmente com as palmas batendo. Vou lá, é a mulher que eu nunca tinha visto na minha vida, só no sonho. E acontece exatamente a mesma coisa. E de novo eu me pergunto, por que isso? Porque o Senhor queria me mostrar, eu posso falar contigo claramente. Você está acompanhando, querido? O Senhor quer usar você. Verdadeiramente o Senhor quer levantar neste lugar profetas, homens e mulheres cheios da unção de Deus. Ebarabassúria, aleluia. Eu sonhei como seria o início do meu ministério aqui. Não há como falar tudo isso aqui, irmãos. Tive o sonho como nasceria a igreja Filadélfia em Palhoça. E eu vou contar rapidinho, vou pegar só uma parte. Havia um bebê muito forte, porém o bebê não tinha as mãos e não tinha os pés. E havia uma casa desmoronando e eu saí correndo daquele lugar. E aí lembrei, o bebê. Aí eu voltei, cheguei no bercinho, tomei aquele bebê e corri para cima de uma montanha e aquela casa desabou. E eu olhei para o bebê. E o Senhor falou assim: é a minha igreja que você vai plantar. Não tem pé e não tem mão, mas é forte. Porque nós não tinha carro, nem bicicleta e nem oferta nenhuma, não tinha recurso nenhum, mas o bebê já era forte, porque Deus ia sustentar. Então, irmãos, aleluia, Deus, Ele fala claro. Por que andar às cegas? Por que fazer de conta que é homem de Deus se você pode ser um homem de verdade de Deus? Por que querer antecipar as coisas? Segura, busca intimidade, e quando chegar o momento, se Deus quiser, Ele vai te usar. Não se afobe, aleluia. Eu sonhei sobre a saída do Espírito Santo de uma igreja e sua queda. Chamei os pastores e contei, eles não me deram ouvido. O Espírito Santo saiu e a igreja caiu. E eu tenho um sonho que o Senhor me deu, em alguma missão que nós vamos realizar em Belo Horizonte. Mas eu não sei o que é e não sei para quando. Mas o Senhor me deu esse sonho e um dia ela vai se cumprir. E lá na frente a gente vai dizer aqui, lembra que eu contei aquilo? E pessoas vão lembrar. Amém? Segundo, ela traz a unção profética. Quando você jejua, quando você derrama
o teu coração diante do Senhor, ela vai trazer a unção profética. E a unção profética na boca da pessoa certa vai confirmar vidas. Vai confirmar vidas. Um profeta chegou para mim e falou assim, lá nos Estados Unidos, numa cidade chamada Port Charlotte. Ele chegou no culto e ele falou assim: Deus manda dizer para você que vai te levar por muitas nações e que você vai pagar o salário de missionários e de obreiros. Eu falei, amém. E quando saí, eu estava com a Ana, nós namorávamos ainda, dentro da caminhonete eu falei assim, que profecia nada a ver. Nada a ver. Ele falou isso só porque ele sabe que você é filha do pastor, e eu estou namorando, ele imagina que nós vamos casar, daí claro, né? Igreja grande, é claro que nós vamos levar a oferta aí para tudo que é missionário no mundo todo, sem nada a ver. Bom, passado um tempo, meu sogro foi preso pelo FBI, a igreja acabou, não tinha mais igreja, a igreja grande, 1.500 membros, não tinha mais nenhum, acabou, fechou, já era, Zé Fini. A única igreja que permanece para sempre não é a placa da igreja, irmãos, é a igreja de Cristo. Grava isso no teu coração, é a igreja de Cristo. Os anos passaram, irmãos, passaram muitos anos, uns 11, 12 anos. Abrimos a igreja aqui, na Palhoça, aqui onde é a primeira igrejinha ali, pequenininha. E tinha um salão de cabeleireiro na frente. E aquele camarada, eu sentia que ele não gostava de mim, irmãos. Quando eu chegava, eu cumprimentava, bom dia. Não me respondia, virava a cara. Eu falei, meu Deus, mas que homem doido. E aí eu falei assim, sabe o quê? Eu vou quebrar isso, eu vou lá para ele cortar meu cabelo. Aí vai ser obrigado a me atender. Aí eu cheguei lá, falei, oh, bom dia, vim cortar meu cabelo. Ele olhou para mim e falou, senta aí. Eu falei, o cara é doido? Senta aí. Profeta é doido, irmão. Sentei. Ele falou assim, Deus tem uma palavra para você. Deus está me incomodando, mas antes de eu entregar a palavra, eu vou falar para você, eu não gosto de você, por isso que eu não entreguei. Eu não gosto de você, não vou com a tua cara, não gosto do jeito da tua igreja, vocês, a mulher corta cabelo, você usa bermuda, você joga o ping-pong lá dentro, está tudo errado isso aí. Não gosto disso aí, está tudo errado. Mas Deus manda dizer para você que você vai pagar salário de missionários ao redor do mundo, você vai levar o salário dessas pessoas. A mesma profecia lá de trás, a mesma. Palavra profética não é palavra de amigo, sabe? Eu sou teu amiguinho, então eu vou dizer isso aqui. Não, irmão, isso daí você deve fazer isso, orar pelas pessoas. Que o Senhor abençoe o teu trabalho, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor te dê um futuro maravilhoso, mas dizer assim, assim diz o Senhor. E, irmão, para com isso. Se Deus não falou, não faz desse jeito que não vai dar certo. Amém? Vamos em frente aqui, irmãos. Olha só. Para encerrar aqui, eu quero, nessa parte de profetas aqui, eu quero contar um último testemunho para você entender o que é um profeta. Chegamos na cidade de Poço del Molhe, lá em Córdoba, na Argentina. Nós tínhamos ido até Córdoba. Poço del Molhe são 800 quilômetros lá de Córdoba, 800 quilômetros. Tá? Quando nós estávamos em Córdoba fazendo um trabalho com o pastor Gerson, o pastor Oceano aqui do Brasil ligou e falou assim, mano, tem um missionário que está passando luta, necessidade, mas é longe daí, está lá em Poço del Molhe. Mas como vocês já estão aí na Argentina, não quer visitar ele e orar por ele? Aí o pastor Gerson falou, nós vamos, não sei como, mas nós vamos. Porque nós tínhamos o dinheirinho contado por diesel para chegar de volta no Brasil, tivemos que fazer 800 quilômetros para o outro lado. Quando nós chegamos na casa desse irmão, era o profeta Daniel, que hoje vocês conhecem. O profeta Daniel, que já esteve aqui e vai vir agora também. Quando nós entramos na casa dele, ele ficou me olhando, só me olhou. Eu falei, ixi, quase que eu falei, teu sangue tem poder. Do jeito que ele me olhou. Irmão, tomamos café, tudo certinho. Aí quando terminou o café, ele falou assim, Deus tem uma palavra para você, mas eu vou entregar no particular.
Eu falei, amém. Aí no outro dia, nós viajamos dali para outra cidade. Aí ele falou, você vem comigo no meu carro, que nós estávamos no motorhome, eu fui com ele no carro dele. Aí quando nós sentamos, ele falou assim, um tempo e a metade de um tempo, e eu mudarei o coração da tua esposa. Eu fiquei olhando, aí ele falou assim, é Deus que está falando contigo, você sabe o que é um tempo e metade de um tempo? Eu falei, não. Ele falou, é 1 ano e meio. 1 ano e meio, aguenta mais 1 ano e meio, e Deus vai mudar o coração da tua esposa. Ela foi criada num berço de ouro, e você não está conseguindo suprir as necessidades dela, mas é Deus tratando com ela. Fica tranquilo, daqui 1 ano e meio o coração dela será mudado. Irmãos, a Ana cresceu num berço de ouro. Aqui ela era filha do vice-presidente dos Gideões Missionários, tudo que queria tinha. Quando morava nos Estados Unidos, todo final de semana a mamãe levava para comprar roupas para usar no sábado e domingo na igreja, todo final de semana, era bercinho de ouro. E agora ela tinha que me ajudar empurrando a moto velha que não pegava. Empurra aí, você prometeu que era na pobreza e na riqueza. Eu não vou. Era um negócio terrível, irmão. Era uma luta. Pensa na prova. E eu estava a ponto de largar a mão de tudo, não aguentava mais aquela situação. Tanto é que eu estava sozinho fazendo missão lá na Argentina. E o profeta, Deus revela claro. Você está entendendo, meu amado? Olha para quem está do seu lado e diz assim, que Deus levante profetas. E para encerrar, irmãos, o Senhor, Ele traz, o primeiro que Ele traz é o derramamento do Espírito Santo de Deus, que é a sua presença manifestada. Então vamos lá. O que acontece no derramamento do Espírito Santo é cair no Espírito. E tem gente que diz que isso, cair no Espírito, isso é coisa nova. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. Nós vamos lá para o Antigo Testamento, não estamos nem no Novo. Irmãos, olha aqui o que diz a palavra, 1 Reis 8 e 11. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Aleluia! Quando a glória, quando a nuvem, quando a Shekinah, a presença manifestada de Deus, enche a casa, os sacerdotes caem, o homem cai na unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E sabe o que é maravilhoso do nosso Deus? Porque o nosso Deus, Ele pode operar no macro, mas Ele pode operar no micro. Então pode ser que toda a igreja esteja gelada e fria, mas Deus pode se manifestar para uma só pessoa, e aquela pessoa ser cheia da glória de Deus. Aleluia! A minha menina do meio, a Mel, agora, ela tá numa busca pelo Espírito Santo. Eu não falei nada, eu sinto nela. Ela, todo culto ela vem, pede para orar e já está falando língua. E esses dias, quando nós voltávamos para casa, ela falou assim: pai, eu quero cair no Espírito. Aleluia! Segundo, a manifestação do Espírito. Falar em línguas estranhas e em outras línguas. 1 Coríntios 14, versículo 2, diz assim, porque o que fala em língua desconhecida, tem uma tradução que diz língua estranha, não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Nem ele mesmo entende. Entenda uma coisa, irmão, às vezes a pessoa chega na igreja e diz assim: para que ficar falando língua estranha? Para que ficar? E quando você entra nas redes, você vai encontrar pessoas zombando das línguas estranhas, ou mesmo dentro da igreja você vê pessoas brincando com língua estranha, fazendo de conta que está falando língua. Irmão, cuidado, irmão. Línguas estranhas é uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Ninguém o entende, a palavra já diz, ninguém o entende, porque em mistérios fala com Deus. Nem mesmo você não entende, é o Espírito Santo dentro de você falando com Deus. Amém? Vamos lá.
O que mais traz o derramar do Espírito Santo? A unção do riso. Para que ficar rindo dentro da igreja? E para que ficar chorando? Já começa por aí, sabe? Porque criou-se uma cultura que a manifestação do Espírito Santo é aleluia. E eu sou desse. Quando eu sinto a presença do Espírito Santo, eu choro. Às vezes até me babo um pouco. Mas quem falou que tem que ser sempre chorando? Quem falou que não pode rir? Abra aí a sua Bíblia, Salmo 4 e 7. Salmo 4 e 7, diz assim, ó. Salmo 4 e 7. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Sabe, irmãos, quando multiplica o trigo e o vinho, quer dizer que você está enriquecido, sabe? Quando tudo dá certo para você, aquela temporada que, e você acha que aquilo é para sempre, né? Que Deus ajude que seja. Tá dando tudo certo e você está, sabe, sorrindo fácil, de orelha a orelha. É um momento maravilhoso, sabe? Você chega, está tudo maravilhoso. Aqui está dizendo que o Senhor traz uma alegria mais ainda do que isso. Irmão, mas é isso aí, a pessoa está ali no meio da luta, no meio da prova, e começa a rir com uma alegria. É unção do riso. Salmo 45, 7. Salmo 45, 7. Porque alguém diz assim, mas isso não é unção. Dá uma olhada aí. Tu amas a justiça, odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo do quê? Mais do que os teus companheiros. Quem é que quer unção da alegria? Quem quer o derramar da alegria? Quem quer o óleo da alegria? Sabe, ao invés de você andar aí azedo com cara de quem chupou limão, sabe? Glória a Deus. Amém. Você, glória a Deus, aleluia. É unção do riso, unção de alegria. Aleluia. Aleluia. Abba, Pai. A palavra diz, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe? Porque o vinho representa alegria, mas o vinho traz contenda. Já o Espírito Santo traz alegria e não traz contenda, traz bênção. Traz a unção de cura, a manifestação, o derramar do Espírito Santo. Lucas capítulo 9, versículo 1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Quando a glória desce, a unção de cura vem sobre a tua vida. Unção para prosperar. Provérbios 10 e 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. O que é bênção? Bênção é unção. Bênção é unção. Quando você é ungido para prosperar, a unção de Deus vem. Quando que a unção de Deus para prosperar vem sobre a tua vida? Quando há jejum, quando há quebrantamento, quando há choro, quando há clamor, quando há humilhação diante do Senhor, quando você se humilha diante do Senhor, quando você jejua, você sai de cena e dá lugar para que Deus peleje as tuas batalhas. E aí vem a bênção do Senhor sobre você, que não trará dores. Às vezes a gente fala com alguém e diz assim, estou prosperando, mas meu Deus, sabe, estou avançando, mas olha, por isso eu nem estou vindo na igreja, porque estou trabalhando, mas estou prosperando. Irmão, não é assim que Deus quer. A unção de riqueza que vem de Deus não traz dores, não acrescenta dores. Vamos lá, para encerrar. Unção para saber as coisas, 1 João 2 e 20. 1 João 2 e 20. Nós poderíamos falar de muita unção aqui, porque tem gente falando mal das unções aí, né? Aqui tem unção para tudo hoje. E tem mesmo, está aqui na Bíblia. 1 João 2 e 20. E vós tendes a unção do santo,
e sabeis todas as coisas. Quer saber as coisas, irmãos? Busca a unção. Quer saber? Eu não sei como fazer isso, eu não sei como lidar com o meu casamento, não sei como lidar com os meus filhos, não sei como lidar com o meu negócio, não sei como prosperar. Busca a unção do Senhor, porque Ele traz a você conhecimento de todas as coisas. A área que você precisa, o Senhor te capacita. Eu vou fazer um curso disso, vou fazer um curso daquilo. Maravilha, faz. Eu vou fazer uma faculdade, faça. Mas entenda uma coisa, nada supera a unção do Santo. Aleluia. Aleluia. Para encerrar, irmãos, 2 Coríntios 1:20. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Fica de pé, amado do Senhor Jesus. Aleluia. Pastor, por que o Senhor ministrou isso hoje? Porque o Espírito Santo assim o quis. Nós encerramos quinta-feira, ou melhor, sexta-feira, o nosso jejum de 24 horas. Quem estava fazendo aquele jejum de quinta para sexta, levanta bem a sua mão. Aleluia. Eu quero incentivar você a continuar fazendo. Seja um hábito na tua vida, um jejum semanal. Aleluia. Por quê? Para que toda essa unção venha sobre você. Se nós nos quebrantarmos, se nós chorarmos e rasgarmos o nosso coração, a unção do Santo virá sobre nós. Aleluia. Amado, proclame o jejum. Pastor, na quinta fica difícil para mim. Faz na terça, faz na segunda, mas faça toda semana, faça um jejum de 24 horas. Faça um jejum de 24 horas e venha entregar o jejum na sexta-feira. Sexta-feira vem aqui, entrega o teu jejum, aí ora ao Senhor e come aquela janta que os irmãos servem aqui maravilhosa. Aleluia. Fecha os teus olhos carnais, os teus olhos físicos agora, e peça que o Senhor abra os teus olhos espirituais, o teu ouvido esteja sensível à voz do Espírito Santo. Aleluia. Amado Deus, amado Senhor, traz, Senhor, sobre nós o derramar do teu Espírito Santo. Amado Senhor, amado Jesus, venha ao nosso encontro, venha ao nosso encontro. Revela, Senhor, a tua vontade. Revela-nos, Senhor, o teu querer. Levanta, Senhor, neste lugar profetas, profetizas, homens e mulheres cheios da unção do teu Espírito Santo. Levanta neste lugar os jovens, Senhor, com sonhos, com revelações. Aleluia! Que vem de ti, papai, para guiar a tua igreja, para dirigir. Que o nosso coração, Senhor, esteja sensível à voz do teu Espírito Santo e também guardados pelo teu Espírito Santo. Que não saia da nossa boca uma palavra que não veio de ti. Que não saia da nossa boca, Senhor, uma ação que não veio de ti. Guarda-nos, Senhor. Dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Amado Deus, amado Senhor, amado Jesus, mais da tua presença, mais do teu Eis-me Espírito. aqui outra vez diante de ti, abro meu coração,
meu clamor. Tu escutas, ó Deus. Tu escutas E fazes cair. e fazes toda cair cadeia. as barreiras em mim. És fiel, És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. E ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta os meus seus no clamor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, Te adoramos, Senhor. dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Alabaralabashúria. Alabaralamaste. Aleluia. Amados irmãos, assim que nós dermos o nosso brado de vitória, nós vamos estar com o apóstolo ali naquela salinha. E você que deseja uma oração, que deseja que a gente esteja orando contigo, você pode sentar nessas cadeiras da esquerda e você vai sendo chamado, nós vamos estar orando por ti. E os irmãos que não precisam dessa oração hoje, pode ir para a sua casa, amém, queridos? Mas nesse momento nós estaremos fazendo a oferta. Você vai estar ofertando, dizimando para a casa do Senhor. Não faça isso de maneira leviana. Lance a tua oferta como uma semente. Entenda, você está lançando uma semente em terra fértil, em conformidade com a palavra de Deus, e as portas dos céus se abrirão sobre você. É promessa do Deus Todo-Poderoso, que aquele que oferta, aquele que dizima, as portas dos céus se abrirão, e virá bênção sobre a tua vida, sobre a tua finança, de maneira sobrenatural. Aleluia, a bênção do Senhor vem sobre você, ela te enriquece e não acrescenta dores. Aleluia, adoramos ao Senhor. Oh, aleluia, somos gratos a ti, Senhor, por tudo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor.